O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz. Agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos, e não deixará em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Querido povo de Deus aqui presente no santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas, nós estamos na quinta eucarística e de modo particular, hoje, marcando o 7º dia do cerco de Jericó, que muitos fizeram os 6 dias, outros um dia, outro dia, não importa. Feliz de quem fez todos os dias, porque sua prece fica evidente diante de Deus a sua necessidade. Mas é confiante na palavra de Deus, de Josué, que nós acreditamos que aquilo que Deus fez, faz. Pela sua infinita misericórdia, infinita bondade, Ele foi capaz de destruir as muralhas de Jericó. E Deus pode e quer derrubar as muralhas de nossas vidas. Hoje a liturgia nos conta um fato de Lucas que expressa muito da humanidade de Jesus. Jesus chega a Jerusalém. Como todo judeu, Jesus tinha um carinho por Jerusalém. Lá estava o templo, a casa do seu pai. Jesus, desde que ouviu São José falar, a Virgem Maria falar, lendo os salmos, porque Jesus o fazia, ele sabia de como Deus havia escolhido Jerusalém e de como Jerusalém foi o sinal da dádiva de Deus. Ele era judeu. Ele sabia das lutas do Antigo Testamento e como Deus havia prometido: eu lhes darei uma terra, eu lhes darei Sião. Portanto, estava impregnado em Jesus Cristo um carinho muito grande por Jerusalém. Ele sabia do ponto de vista religioso o que significava a mão de Deus. Ele sabia o que significava para seu povo, mesmo porque muitas e muitas vezes Jesus foi com a Virgem Maria, com São José, em caravana para a cidade de Jerusalém para celebrar a Páscoa. Jesus era um homem que vivia suas tradições. Claro, não se prendia no supérfluo, não se prendia quando as tradições e as leis estavam dificultando
a chegada do reino. Mas de modo geral, Jesus era um judeu autêntico. Assim sendo, quando ele chega em Jerusalém, ele vê a cidade. Ele sabe que se aquelas pedras estão de pé, se aquele povo está guardado naquela cidadela, ele sabe que se o templo foi levantado, é porque Deus propiciou tudo isso para o seu povo escolhido. Essa noção Jesus tinha. Jesus, olhando para Jerusalém, ele chora. Lucas não esconde este lado um tanto humano de Jesus, até para nosso próprio conforto, até para que compreendemos os nossos momentos de lágrimas. Jesus chora. E chora por quê? Porque ele mesmo diz: se soubesse Jerusalém que eu vim te trazer a paz. Não é a cidade em si, mas é o povo judeu, é o que representa Jerusalém. Deus, Jesus, aqui, conhece o seu povo. Ele quer oferecer ao povo judeu aquilo que ele veio, a chegada do reino. Quando ele diz nas palavras: tu não reconheceste o tempo em que foste visitada, tratava-se dele. A mensagem de que o reino dos céus chegou, a mensagem da boa nova, a mensagem, tudo aquilo que ele pregou aos redores, na Galileia, em outras cidades da Judéia. Os primeiros destinatários eram os judeus. Ele sabia que era o povo da promessa, e ele veio com esta missão, mas eles não o receberam. É impressionante que Lucas, quando coloca Jesus chorando, faz-nos contrastar com outro momento. Aqui Jesus chora em Jerusalém. Depois, no domingo de Ramos, a porta messiânica aberta, Jesus entra em louvores. Era assim que o Senhor queria. Um povo que acolhesse este Deus que veio os visitar, que acolhesse a mensagem de paz. Mas por que não aceitaram? Porque estava no coração do judeu, no coração daquele povo, um desejo muito grande de que o Messias viria para libertar do jugo dos romanos, e não importava que preço. Seja por rebelião, seja de outra forma, uma revolta, mas que assim acontecesse. Meus irmãos, se Jesus chora por Jerusalém, Jesus olha para a humanidade hoje. Ele olha para o planeta Terra. Ele olha, e o seu olhar é um olhar amplo, porque nada passa despercebido dos olhos de Deus. Então é impressionante quando Jesus olha para a humanidade, o que ele vê. Desculpe usar a expressão, assim como eu e você que olhamos para um formigueiro, as pequenas formiguinhas andando, o Senhor olha para nós e nos vê um pouco assim, não desprestigiando, que às vezes a gente olha só para nós e a gente não olha como um todo. A gente não olha que todos nós, meus irmãos, estamos na mesma causa, no mesmo barco.
as nossas briguinhas por espaço, por poder, as nossas brigas, eu digo entre etnias, raças, povos, interesses sociais, Deus olha e vê, e deve se perguntar, por que eles brigam tanto? São tão iguais. Todos estão no mesmo barco. Eles não entendem que a paz oferecida é para viverem melhor. Será que não compreendem que esse tempo aqui na terra vão vir outras gerações? Essa geração vai passar, esse povo vai morrer, vai vir outro, e vão continuar brigando e vão destruindo o planeta, destruindo a natureza, se degladiando, matando por um celular, matando por um par de tênis, uns passando fome, outros com muito. Você entende esse olhar de Jesus, de Deus à distância? Eu digo, a distância não que ele fique distante. É esse olhar que a gente precisava ter um pouco. Esse olhar um pouco mais elevado sobre as coisas, sobre o mundo. Então nós veríamos que, como a gente vive por picuinhas. O Senhor quer dar-se a conhecer. Mas será que nós o queremos encontrar? O Evangelho de hoje é exatamente isso. Um Deus que quer dar-se a conhecer. Sabe, meus irmãos, hoje na leitura orante de Hebreus capítulo 10, o escritor fala assim, sobre a nossa vida, sobre a nossa maturidade espiritual e humana. Ele diz assim, vós sois como crianças que precisam de leite. Por quê? Porque não sabem distinguir o certo do errado. E continua. Porque a comida sólida é para quem sabe distinguir o bem do mal. Por que eu trago isso? Porque exatamente conforme o ser humano, e isso é o que se espera da obra criativa de Deus. Nos primórdios, lá no começo, no homem da idade da pedra, e depois crescendo, o homem era muito limitado na compreensão das coisas. O conhecimento era limitado. É verdade que o homem evoluiu. Hoje nós temos muito mais conhecimento das causas, dos efeitos, conhecimento sobre astronomia, conhecimento maior sobre o próprio interior do ser humano. Hoje nós somos capazes de ter aparelhos, medicamentos, cirurgias que nos curam, que antes não tinha. Mas será que esse estado de elevação do homem, de evolução, levou a um conhecimento da causa primeira de tudo? E da razão por estarmos aqui? Será que nós, hoje, somos tão infantis que não conseguimos distinguir o bem do mal? O certo do errado? E olha, não dá para contar, mas todo dia, a cada instante a gente tem que tomar decisões, no que falar, não falar, o que fazer, toda hora você tem que ficar tomando decisão. Por isso que é importante conhecer a Deus para ter maturidade, conhecer a Deus que se dá a conhecer para ter discernimento. Às vezes não dá nem tempo de discernir, é rápido.
Aí depois a gente usa uma palavra que às vezes a gente fala e não presta atenção. Nossa, naquela hora a pessoa me falou e me faltou presença de Espírito. Faltou presença do Espírito Santo. Faltou aquela unção, aquele discernimento. Naquela hora rápida, Deus saber isso é bom, isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é ruim. Mas é isso que o Senhor, por que a gente lê a palavra de Deus? Ele que se quer dar-se a conhecer, pela palavra o conhecemos. Eu diria que hoje nosso Senhor não olha para Jerusalém somente, olha para o mundo. Eu falei de um ponto distante, exatamente porque quanto mais às vezes a gente precisa fazer esse distanciamento na filosofia epoqué, essa suspensão de ideias e ver a coisa um pouco nua e crua, que às vezes a gente está tão no meio dos problemas e das buscas que a gente não consegue enxergar. O discernimento de Deus, a unção de Deus, é para que conhecendo melhor a Deus, nós tenhamos paz. Conhecendo melhor a Deus pela palavra, conhecendo melhor a Deus na oração, conhecendo melhor a Deus na meditação, conhecendo melhor a Deus contemplando a vida, nós não cometamos o mesmo erro. Jerusalém, e a profecia de Jesus se cumpriu, no ano 70 foi arrasada, e não ficou pedra sobre pedra. Será, meus irmãos, que quando o Senhor nos olha e nos chama a uma mudança, não devíamos aceitar mais Deus? Deus se dá a conhecer para nos trazer a paz. O Senhor se dá a conhecer para nos trazer maturidade. O homem maduro, mulher madura, homens novos, pessoas convertidas, pessoas transformadas. É aí que entra a dimensão missionária da igreja. Um Deus que se dá a conhecer pela nossa dimensão missionária, que mais pessoas aceitem esse Deus que quer se mostrar. Hoje fala da destruição de Jerusalém, mas também nos faz pensar que Deus não quer que nós vivamos aprisionados. Deus quer consertar o mundo, mas precisa de nossa ajuda. E quando falamos, as muralhas vão cair, a gente pensa, sem dúvida, Josué, mas dá para pensar no muro de Berlim, dá para pensar nas outras muralhas étnicas, outras muralhas raciais, de um racismo, dá para pensar nas muralhas que vão sendo construídas, criando bolsões de pobreza, muralhas que vão sendo colocadas dentro e fora da igreja. O Senhor não quer muralhas, Deus quer pontes. E também na tua vida pessoal, familiar, muralhas e muralhas. Hoje no rádio, aquela mulher, foi difícil compreender, mas, meu Deus, como sofre, muralha com a filha, neto, e problemas de um lado, problemas do outro. O Senhor não quer muralhas dentro de casa. O
O Senhor não quer divisão. Por isso Ele disse: se você soubesse o quanto eu quero lhe dar a paz, o quanto eu quero destruir aquilo que os divide, os separa, e lhes dar a paz.